Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades. Dezembro Vermelho é uma campanha nacional de prevenção e conscientização do HIV. Para conversar um pouco mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades a médica infectologista, doutora Juliana Rodrigues. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, um prazer recebê-la. Doutora Juliana, a gente está falando de uma doença, na verdade, de um vírus, né, que é o HIV, mas que pode gerar uma doença, que é a AIDS. E é importante até a gente explicar a diferença entre esses dois, porque muita gente confunde, não é? Isso, é verdade. É muito importante a gente saber esse conceito. HIV é o vírus. E se esse vírus não for tratado em tempo, ele pode se transformar numa doença que chama AIDS. Então é muito importante a gente saber bem essa diferença entre HIV e AIDS. Pois é, por mais que seja um assunto já muito batido, é importante a gente explicar, né? O HIV é um vírus que você se contamina quase sempre das vezes, por relação sexual sem proteção. A maior parte das vezes é uma infecção, né, transmitida por via sexual, mas também tem outras formas de transmissão. Por exemplo, transmissão vertical, que a gente chama, da mãe para o filho. E isso se a pessoa não fizer o tratamento adequado, em tempo adequado, né? Mesmo na hora do parto, ela pode tomar uma medicação e depois disso o bebezinho toma um remédio por 28 dias para se prevenir também da infecção pelo vírus. Certo. Outra forma, por exemplo, profissionais de saúde que se ferem, né, em acidentes com agulhas, também pode ocorrer. Então, são algumas formas de transmissão que a gente tem. Entendi. E quando a gente fala, doutora, com relação à prevenção, né? Porque é uma doença que você tem como prevenir, é uma situação que você tem como se prevenir, né? Por exemplo, na relação sexual você se previne usando preservativo, né? Ou também algum tipo de medicação, que é no caso a PrEP, né? Isso, hoje a gente fala que é um arsenal que a gente pode fazer de prevenção. Certo. E uma delas também é a PrEP, que é um tratamento que você faz tomando medicações todos os dias para se prevenir da infecção pelo HIV. Mas só se previne da infecção pelo HIV. As outras ISTs, como sífilis, HPV, HTLV, não se previne fazendo a PrEP. Então, assim, o mais eficaz é associar o uso do preservativo. Entendi, ou seja, o preservativo ainda é uma opção mais assertiva. Maravilhosa, junto com as outras também, né? Hoje nós não temos só o preservativo, temos várias formas de prevenção e combinando tudo é melhor ainda. Entendi, ou seja, o melhor realmente é usar todas as alternativas para você ficar protegido, né? Isso mesmo. E a gente está falando de uma doença, né? O HIV ele pode virar a AIDS caso, né, ele não seja tratado, né, não seja feito devidamente o tratamento. Porque hoje existe um coquetel, inclusive, disponibilizado até pelo SUS para quem já tem a doença, não é isso? Isso, quem tem a infecção, né? Sim. Tem sim, o SUS é maravilhoso nessa parte também. Então, todo o tratamento é realizado pelo SUS. Você pode até mesmo fazer consultas particulares e pegar a medicação no SUS, mas toda a medicação nós temos no SUS. Então, hoje, a gente começa com 2 comprimidos. Então, aquele monte de medicamentos que eram de comprimidos, né? Sim. Há 40 anos, que a gente chamava de coquetel, hoje se resume a 2, 1 comprimido. Então, assim, é uma evolução fantástica, né? Da ciência, do SUS, que implementou esse programa, né? Já desde muitos anos, e ele é sensacional. Isso é fantástico, né? Ou seja, a gente tem algum levantamento atual assim, de quantas pessoas estão contaminadas com HIV hoje no Brasil, até no Espírito Santo, doutora? Elas estão infectadas, assim, em média, no Brasil, quase 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Isso. E no Espírito Santo, quase 6, 7 mil pessoas infectadas. Então, a nível de Brasil, 40 mil, no Espírito Santo, 6 mil. Isso, num período de tempo, né? Não é assim, no período de alguns anos, no Espírito Santo com essa estatística. Proporcionalmente, tendo em vista o tamanho da população do Espírito Santo, é um número até elevado, ou é impressão minha? Assim, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, a gente tem uma base de cálculo estável, subindo um pouquinho o número de casos. Crescente, levemente crescente, mas nós temos um aumento sim. Isso indica, então, que as pessoas estão cada vez se protegendo menos, se precavendo menos em relação à doença? Doutor? Isso também, e também porque hoje nós temos muita testagem. Então, quanto mais a gente testa,
mas a gente faz o diagnóstico, né? Então, nós temos também isso. As pessoas muitas vezes não se previnem adequadamente, mas nós temos muitas testagens hoje. Entendi. Ou seja, acaba por testar mais, você acaba também diagnosticando mais. Não quer dizer que antes você não tinha esse número tão elevado, é mais ou menos isso. Isso aí também. Não é? Doutora, falando um pouco sobre as ações, né? Eu sei que é uma campanha nacional, né? O Ministério da Saúde realiza ações e a Secretaria de Estado da Saúde também acompanha essas ações. Fala um pouquinho das ações que já estão acontecendo no decorrer desse mês de dezembro, que é o mês da campanha, né? Isso, desde o dia 1º de dezembro, né, a gente começou a fazer campanhas. Então, tem sido feitas palestras, muitos locais onde têm sido feitas testagens, tanto do HIV contra das outras ISTs. E isso, essa mobilização para chamar atenção para todo mundo, né, quem puder e quiser fazer o teste. E, além disso, fazendo, né, o diagnóstico, já iniciar o mais rápido possível o tratamento, para evitar de realmente chegar num caso de ficar bem doente e chegar a ponto de AIDS. Hoje, o vírus, ele não tem como você acabar, zerar totalmente com o vírus. Você consegue diminuir muito, é isso? A quantidade, eu não sei o termo técnico que usa, mas o número de vírus, é isso, no organismo? Isso. Hoje a gente tem um conceito muito bem estabelecido de que indetectável é intransmissível, que é igual a 0 risco de transmissão. O que é isso? Os métodos diagnósticos, eles não conseguem mais contar o número de vírus. Certo. Então, o nosso hoje é de 20 vírus para menos. Então, quando você não conta nenhum número de vírus no sangue, isso é chamado de indetectável. E a pessoa não transmite mais o vírus para outras pessoas. Isso é bom para a saúde dela, porque ela fica bem, a qualidade de vida é maravilhosa e também evita, né, de transmitir o vírus. E outra coisa importante que nós temos visto é que a mortalidade por HIV, ela tem caído. Por quê? A assistência está sendo melhor, tem chegado mais rápido ao diagnóstico, tem se tratado mais, a oferta de tratamento é muito boa, nosso estado é muito importante nessa prevenção, que vários, né, os municípios do estado têm o tratamento, então a mortalidade está em queda. Ela ainda ocorre por AIDS, mas está cada vez menor. Isso é importante, né? Ou seja, que a ciência está cada vez evoluindo mais também e o tratamento também acaba acompanhando isso, né, doutora? Então, isso acaba melhorando a qualidade de vida desse paciente que tem a infecção, está contaminado com HIV, né? E acaba dando mais qualidade de vida, como a gente disse. Com certeza, a vida normal, seguindo a vida, praticando esportes, namorando, se casando e tendo uma vida maravilhosa. Doutora, fala um pouquinho também sobre a questão do combate ao preconceito, né? Algo que a gente vê muito, fulano tem HIV, né? Inclusive, existe uma questão até ética, você não pode vazar esse tipo de informação, porque a informação é sigilosa, na verdade, a questão dos exames, por exemplo, resultados de exames. O preconceito ainda é muito forte, mesmo quando a pessoa está, por exemplo, numa situação de indetectável, né? Intransmissível, como a senhora explicou, não é? Isso. Hoje ainda é muito difícil, a gente sabe como tratar tão efetivamente, né, o vírus, mas a gente ainda está na luta de tratar o preconceito. Porque ainda tem muito preconceito, talvez até pelo desconhecimento do que é o vírus HIV, do que é AIDS. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante para que possa levar essa informação. E a gente sempre, cada um de nós, tentar, né, acabar com esse preconceito. Entendi. Que envolve, né, a pessoa que vive com HIV. Sem dúvida, né? De fato, o conhecimento, é a informação que protege, que cura e que previne, não é? Isso. Quando a pessoa tem acesso a isso e a gente está espalhando ainda, ampliando isso ainda mais aqui hoje no programa, aqui no nosso Jornal Rede Cidades, recebendo a doutora Juliana Rodrigues, que é médica infectologista, trazendo para a gente um pouco mais de informações, conhecimento para a população sobre como você prevenir, como você tratar, como você remediar, como você também, inclusive, combater o preconceito de pessoas que têm um vírus, né? HIV. Isso. Olha, quero agradecer muito a doutora Juliana Rodrigues, nossa convidada de hoje. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigada. Esclarecendo, tirando dúvidas, né, e levando mais informação para todo mundo, que é importante a gente saber como prevenir, como tratar. Como a gente disse, né, é um vírus que não tem cura, pode levar uma doença que não tem cura, mas tem tantos métodos, a ciência está evoluindo e eu acho que todo mundo, sabe, tendo a informação, pode se prevenir, pode buscar ajuda, não é isso? Com certeza. Hoje, então, a gente está disponível, né? Todos os municípios do estado têm locais de tratamento. Então, só procurar um local, a gente vai atender vocês com muito carinho e tratando, e o diagnóstico sempre precoce, que é o melhor que a gente tem a fazer.
Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, e o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar semrede.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua companhia e até amanhã.